falando sobre a importância das mulheres nas eleições. O pré-candidato ao PL à presidência, Flávio Bolsonaro, voltou a defender que sua chapa tem uma mulher como candidata a vice-presidente. A declaração foi feita durante um evento do partido em Goiás, dias após o desgaste público com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que revelou ter sido humilhada e desrespeitada pelo enteado em uma discussão sobre os rumos do partido. Sem citar Michele nominalmente, Flávio elogiou a presença de mulheres em cargos de destaque e afirmou que espera ter ao seu lado uma vice qualificada e disposta a colaborar. Nos bastidores, a avaliação é de que uma mulher na chapa pode ajudar a reduzir o impacto do ex-atrito com a primeira-dama e melhorar o desempenho do pré-candidato entre o eleitorado feminino. A campanha de Flávio marcou para a próxima quarta, em Brasília, uma reunião para discutir a criação de um programa voltado exclusivamente ao público feminino. O encontro vai reunir lideranças da direita para apresentar propostas, sugerir mudanças e definir uma estratégia conjunta de divulgação. Entre as convidadas estão a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, e as deputadas Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, e Simone Marcheto, do PP de São Paulo. Além de participarem da discussão do programa, as três também estão entre os nomes cogitados por aliados para ocupar a vaga de vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Cada uma representa um perfil diferente dentro da aliança que o pré-candidato busca consolidar. Bia Kicis, que é identificada como a ala mais ideológica, mais próxima do bolsonarismo e mantém uma relação muito próxima também de amizade com a Michele Bolsonaro e que pode ajudar a reduzir o desgaste recente entre os dois. Já Simone Marcheto é vista como um nome capaz de fortalecer a aproximação com a federação formada pelo PP e União Brasil. Tereza Cristina é considerada uma liderança forte e de prestígio no agronegócio, além do setor produtivo, e tem experiência, claro, como ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro. Deixa eu começar o nosso dia já falando com o Felipe, que está online comigo. Oi, Felipe, muito bom dia. Começamos nosso contexto hoje falando sobre a importância das mulheres aí na campanha eleitoral, na pré-campanha, nomes importantes que vêm entrando em cargos relevantes, disputa grande, e vemos agora o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, tentando contornar o resultado, as consequências dos vídeos que foram divulgados pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, momento de tentar recuperar o fôlego e chamar essas mulheres para a conversa na quarta-feira. Essa reunião, o Flávio divulgou dizendo que, inclusive, convidou a Michele Bolsonaro para participar do encontro, mas ela ainda não confirmou a sua presença. O que eu sei, de apuração com aliados próximos da Michele, é de que ela pode sim participar desse encontro na quarta-feira, a depender da conversa que vai ter com Valdemar Costa Neto nessa terça-feira, encontro marcado entre os dois na sede do PL aqui em Brasília. Então, rumos incertos para as mulheres nessa campanha, mas que elas vão estar, isso é certeza, porque já mostraram a força e o potencial disso, principalmente na campanha do Flávio, né? Muito bom dia a você. Bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Ô, Neila, o calcanhar de Aquiles do Flávio Bolsonaro é o grupo feminino, né? Quando você pega, por exemplo, as últimas pesquisas, você vê que o Lula tem um pouco mais de 42% de aprovação, né, em relação às mulheres, e o Flávio Bolsonaro tem menos de 28%, né, da probabilidade das mulheres votarem nele. Então, sem sombra de dúvida, né, o grande problema da campanha, um dos grandes problemas da campanha do Flávio Bolsonaro é conseguir captar o voto feminino. E não há dúvida, né, que esse vídeo da Michele Bolsonaro, que expôs, né, o Flávio Bolsonaro, expôs, de certa forma, um certo machismo dele, né, segundo as palavras dela, que falou claramente que ela deveria ficar de fora da política, deveria ficar de fora da decisão do próprio partido, que não entende nada de política, né? Então, o Flávio Bolsonaro sabe, né, que se ele quiser ter chances reais de ganhar as eleições esse ano e se viabilizar, né, como candidato, né, do PL, até porque todo mundo sabe, né, que há burburinhos em Brasília afirmando que podem substituir o nome do Flávio Bolsonaro. Então, se ele quiser realmente ter o nome aprovado no partido e ganhar as eleições esse ano em relação ao presidente Lula, ele tem que captar o voto feminino, né? E esse é o grande problema, né, do bolsonarismo, né? O pai dele, né, em 2022, perdeu as eleições muito porque não teve também o voto
das mulheres, né? Era considerado um candidato misógino, machista, por conta dos seus comentários em relação a várias pautas, né? Ano passado, né? Então, esse é o grande problema, né, em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro, que ele tem, sim, que avançar no voto feminino, né? Então, por isso, qual é a estratégia dele? Colocar um nome como vice dele para disputar as eleições esse ano, né? Um nome feminino. Aí surge o nome da Bia Kicis, surge o nome de outras mulheres que podem ajudar ele a captar o voto feminino, sim, Neila. Quarta-feira, só foi articulado depois que o Flávio Bolsonaro tomou conhecimento que a Michelle divulgaria esses vídeos na semana passada. Ele acabou correndo, se articulando, conversando com aliadas da própria Michelle, né, Damares e Bia Kicis, para quem não sabe, são muito próximas, tanto em estratégia, em política, elas são amigas mesmo, estão sempre em todo tipo de campanha ou de pré-campanha em eventos com a Michelle Bolsonaro. Então, o Flávio acabou correndo quando soube que esse vídeo seria divulgado para encontrar com as duas e tentar marcar esse encontro aí do PL, que ele disse que é do PL, com as lideranças femininas e entender um caminho de apoio, articulação e ajuda mesmo delas na campanha do Flávio Bolsonaro. Inclusive, ele mesmo que disse no último vídeo que ele gravou que sozinho ele não consegue, que ele de fato vai precisar de ajuda e que ele está com o coração aberto aí para receber a Michelle nessa ajuda, na campanha, na pré-campanha e nessa reunião de quarta-feira, que, como eu disse a vocês, pode sim ser que a Michelle participe a depender do contexto e a depender do que for combinado amanhã na reunião com o Valdemar Costa Neto. Valdemar, que já tinha falado, né, Felipe, que vai conversar com a Michelle para que ela entenda a importância do apoio do PL no Ceará a Ciro Gomes. Para ele é uma vitória maior no quesito de que para tirar o Lula do poder e para tirar o PT do poder no Ceará também é preciso ter essa aliança com o Ciro, até porque o Ciro hoje é quem está melhor nas pesquisas de intenção de voto, seria o único candidato capaz de vencer e de tirar a esquerda do Ceará. A Michelle Bolsonaro, que desde o início vem dizendo que é contrário a esse apoio, é contrário a essa articulação, inclusive o pai do André Fernandes gravou um vídeo dizendo que a Michelle, em abril, concordou com o apoio. Não, ela não concordou com o apoio, e agora o Valdemar vai tentar uma articulação para que, ao menos, Michelle, numa negociação, consiga aceitar esse apoio a Ciro, se ela conseguir a vaga do Senado para a Priscila, que é quem ela quer que seja a candidata ao Senado pelo Ceará, e não o candidato pai de André Fernandes, que é o apoiado hoje por Flávio Bolsonaro. Então, vai precisar de muita conversa, muita negociação e articulação com a Michelle, que hoje, para o Valdemar, é cara. É uma figura cara dentro do Partido Liberal. A gente sabe que hoje, sim, ela tem muito poder dentro do partido, e não só do PL Mulher, viu? Do PL como um todo, viu, Felipe? Exatamente, Lila. A Michelle Bolsonaro é uma força da política, né? Não dá para a gente relativizar o poder da Michelle Bolsonaro em relação ao processo eleitoral, né? Quando você pega, por exemplo, o vídeo dela, né, ela traz alguns resultados, né, depois que ela assumiu a presidência do PL Mulheres, né? Chegou a aumentar em mais de 50%, né, a representatividade das mulheres, seja disputando eleição para vereador, para prefeito, seja ganhando as eleições, né? Isso tudo se dá muito por conta da Michelle Bolsonaro, que tem, né, o apoio muito grande de parte do bolsonarismo, né, e tem apoio muito grande do público evangélico, tem apoio muito grande do público evangélico feminino, né, que são, por exemplo, categorias, né, que o Flávio Bolsonaro deve ganhar bastante apoio caso ele queira ganhar as eleições. E o centro da disputa nele, é bom lembrar, está exatamente no estado do Ceará, né? Aí você olha aquele vídeo da Michelle Bolsonaro e pensa, poxa, qual que é o objetivo da Michelle Bolsonaro com aquele vídeo? Será que ela quis dinamitar uma candidatura nacional por conta de uma briga localizada regionalmente no estado do Ceará? E aí tem uma questão política macro, né? Não dá para o Flávio Bolsonaro se viabilizar como candidato e como possível presidente da República sem pensar nos tabuleiros regionalmente, né? E quando você pega o Ceará e pega as pesquisas do Ceará, você vê que 67% do povo cearense, né, quer votar no Lula, tem intenção de votar no Lula esse ano para o presidente da República. Então, se Flávio Bolsonaro ou outro candidato da direita quiser se viabilizar, tem que reduzir a margem nos estados do Nordeste, né?
e passa por Ceará também, né? E não dá para negar, quando você olha historicamente o Ceará, e você vê que o PT é uma força grande, mas o Ciro Gomes também é outra força. Então, o único possível caminho de tirar o PT do Ceará será apoiando o Ciro Gomes, né, e fazendo com que ele tenha condições, né, reais, institucionais, partidárias, de ganhar as eleições do Eumano, né, que é o candidato do PT à reeleição do governo do Ceará. E se o Ciro Gomes ganhar as eleições no governo do Ceará, sem sombra de dúvida, isso reduzirá a margem, né, do PT no Nordeste e pode ajudar, né, o Flávio Bolsonaro, o outro candidato da direita, a ganhar as eleições nacionalmente, né? Então, sem sombra de dúvida, essa reunião que a Michelle Bolsonaro vai ter com o Valdemar da Costa Neto, essa reunião que a Michelle vai ter com outros líderes de direita, outras mulheres de direita, né? Inclusive, talvez até fazer as pazes com o Flávio Bolsonaro, passa por ela entender que não há outra alternativa no Ceará que não seja o PL apoiar o Ciro Gomes. E política, Neila, não se faz com o fígado, né? O Valdemar da Costa Neto, numa entrevista que ele deu recentemente, ele falou que Ciro Gomes é conhecido por falar mal de todo mundo, né? Fala mal, inclusive, do próprio irmão, né? O Cid Gomes, né? E, inclusive, está sem falar com o Cid Gomes já tem alguns meses, né? Ou seja, então é da categoria dele, né? É da personalidade dele ser esse político combativo, né? E política não se faz com o fígado, né? Política se faz também, às vezes, de uma forma pragmática, né? E pragmatismo na política não é ruim se você não deixar de lado os seus princípios. Nesse caso, Neila, na minha opinião, eu creio que se a direita quiser se viabilizar, passa pelo apoio ao Ciro Gomes e passa pela Michelle entender a importância e relevância do apoio do Ciro Gomes, do PL ao Ciro Gomes no estado do Ceará. Muito